Bom dia! Já acordou ou não? Não vale adormecer, ok? Eu sei que é segunda-feira. Já agora, começo por pedir desculpa, mas como você percebeu ainda agora, já estávamos no ar e houve um corte de rede e, portanto, isto falhou. Bem, já se percebeu que está com a cor do dinheiro do dia 2 de maio do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para lhe analisar a economia e a política nacionais. A agenda de hoje eu encurtei propositadamente, já vai ver porquê, mas eu não quero começar o programa de hoje sem lembrar que amanhã, terça-feira, 3 de maio, nós vamos ter o Think Tank. Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Mohamed a fazer a análise da semana. Já agora, quero recordar às pessoas distraídas, eu já disse aqui, mas pelos vistos houve gente que não ouviu, o dia D está suspenso, sine die, já expliquei aqui porquê. Bom, então, antes de irmos... não podemos ir à agenda sem fazer o disclosure. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, ali na saída há uma coisa chamada cupão promocional. Você escreve lá Camilo e fica logo habilitado um desconto de 10%, fora aquelas promoções que semanalmente nós divulgamos aqui, no canal, no Facebook e no YouTube. Bem, então vamos lá à agenda de hoje. E vamos começar por onde? Vamos começar pelos efeitos da guerra na Ucrânia. A Rússia, como você já percebeu, para suportar todo aquele aparato bélico e militar, precisa de dinheiro. Muito dinheiro. E isto significa que tem estado a beneficiar soberanamente daqueles 44 mil milhões de euros, já falámos disto aqui várias vezes, que recebeu nos 2 primeiros meses, já depois de iniciada a guerra, de todos os países ocidentais, com um grande destaque para os países europeus. Portanto, é assim que se vai alimentando a guerra. Como já percebeu também, não só a opinião pública a nível europeu, sobretudo na União Europeia, como os próprios dirigentes políticos começam a estar sensíveis a esta questão, que é, espera aí, nós estamos já a ajudar a Ucrânia de um lado, mas ao mesmo tempo estamos a dar dinheiro à Rússia. Isto tem que parar. E, portanto, a preocupação aqui é reduzir esse consumo. E está a ser feito. Na semana passada, demos conta aqui, o Financial Times noticiou que o Sr. Scholz tinha dito que a redução de consumo por parte da Alemanha tinha atingido 1/3, mas a verdade é que, do outro lado, está a gente espertinha e a Rússia tem vindo a reduzir a produção, como já percebeu, menor oferta, para acompanhar a redução da procura e manter os preços artificialmente elevados. É esta a jogada. Bem, como tudo isto tem de se estruturar de maneira diferente, o que você está a ter é essa pressão grande dentro da União Europeia para poder levar os países europeus a aumentarem as sanções e reduzirem, ainda que forçadamente, o consumo por parte, aliás, dos hidrocarbonetos, do gás e também do carvão russos. E a verdade é que hoje há em Bruxelas uma reunião dos ministros da Energia, onde esta questão vai estar em cima da mesa. E porquê é que isto começa a ganhar um peso muito grande? Olha, por uma razão que é simples. Aquilo que se deu na semana passada, que foi o corte de gás russo à Polónia e à Bulgária, é muito provável que se repita com outros países europeus, nomeadamente com aqueles que se recusarem a pagar essas mesmas importações em rublos. A Rússia está-se manimbando para o facto dos contratos estarem feitos para os pagamentos em euros e em dólares, precisa de rublos, que é para não deixar cair a moeda russa, e a verdade é que, com muita probabilidade, isso que vai acontecer. De maneira que os países europeus, e ainda bem, começam a antecipar esse cenário, e eu gostava de lhe passar uma mensagem, que nem é preciso ser reputado analista de mercado para perceber. Se a coisa ficar mais feia do ponto de vista de fornecimento de gás e de petróleo por parte da Rússia, os países europeus, no próximo inverno, vão passar um momento difícil. Isto é, nós com alguma certeza vamos ter restrições ao fornecimento de alguns bens energéticos, nomeadamente petróleo, que vai ser menos porque existe capacidade de substituição da Rússia nos mercados internacionais, mas sobretudo no gás. Mas vamos ver o que é que vai sair hoje da reunião dos ministros da União Europeia. Bem, hoje, segundo ponto, como você percebeu também nas últimas semanas, o Ocidente começa a pressionar a China para não fornecer ou não ajudar a Rússia em determinados assuntos. E no Ocidente também já se fala em sanções à própria China. Olha aqui a capa do Financial Times de hoje. A China diz aos seus bancos
para encontrar maneiras de esconder ativos para não serem alvo de sanções por parte dos Estados Unidos e, acrescento eu, por parte do Ocidente. Isto é para aqueles ingênuos que acreditam que a China é uma coisa absolutamente fantástica e está só preocupada com aquilo que é o declínio do poder russo. Isto é lamentável, espero que os países ocidentais consigam, se for caso disso, encontrar aquilo que são os ativos que podem penalizar o comportamento da China neste conflito. Só mais uma manchete para lhe mostrar, aliás, só mais uma, não, vou mostrar outras também, mas vou-lhe mostrar esta porque eu tinha andado a alertar para esta brincadeira há uma série de dias. Isto é a manchete do 5 Dias, um dos jornais de economia espanhóis, como sabe, há três, Expansión, 5 Dias e El Economista. E agora, veja só, lembra-se do limite ao preço do gás para produzir eletricidade? Quem é que vai pagar isto? Em Espanha já descobri nos jornais. Portanto, aquilo que é barragens nuclear vão deixar de receber cerca de 6 mil milhões de euros por causa dos limites criados pela proposta da Luso-Espanhola. Perguntinha, já percebeu o que é que vai acontecer em Portugal? Ou o Governo continua a esconder a solução e as suas consequências? Bem, aguardemos. Já agora, deixe-me só ver onde é que a gente estava aqui na agenda. Último ponto do período de ordem do dia. Eu estive lá na semana passada, não foi na final, mas ontem, não sei se reparou, mas no Estoril Open, na final, você tinha lá o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E não sei se reparou também, houve alguns meios de comunicação social, nomeadamente televisões que lá estavam, que fizeram questão de explicar que o Sr. Presidente da República estava lá porque ele próprio comprou o bilhete. E comprou em devido tempo, como você sabe, na última semana já não havia bilhetes nem para a meia-final nem para a final. Aliás, as imagens da televisão eram sintomáticas porque o Presidente da República estava ali naquelas graderias, ou seja, nas bancadas, junto do povo em geral. Porquê é que eu trago isto hoje à colação? Ainda bem que o professor Marcelo comprou o seu bilhete, porque aquilo era uma imagem muito diferente daquelas que em tempos nós víamos, antes de 2014, Fête la Liaison, falência do BES, que nós víamos o professor Marcelo Rebelo de Sousa muito bem acompanhado, naqueles camarotes ali do Estoril Open, nomeadamente pelo seu grande amigo Ricardo Salgado. Só uma pedinha. Bem, vamos então aos assuntos principais de hoje. Pergunta, você deu pelo 1º de Maio? É que ontem foi dia 1 de Maio. Eu confesso que a única coisa que me lembrei ontem foi a minha mãe, porque, que já infelizmente já cá não está, e da minha tia, que felizmente ainda aqui está, Porquê é que eu digo isto? Porque 1º de Maio é o dia do trabalhador. E você viu aqueles... É certo que viu algumas... Aliás, não sei porque é que as televisões ainda dão tanto tempo de antena àquela porcaria. Nomeadamente aquelas cenas habituais, eu reivindicar isto, reivindicar aquilo, eu sei que eu desfilo para aqui, desfilo para ali. O que eu vi foi, naquelas poucas imagens que vi dos desfiles, foi uma série de jarretas, não é? Cuja cara já vejo há uma porrada de anos, e aquelas que não vejo é malta que parece que está perdida no tempo há 40 anos. Portanto, o 1º de Maio, para mim, aquilo serviu... O 1º de Maio é aquilo que nós fazemos todos os dias, a luta pelos direitos das pessoas. E não tem de ser de uma forma marxista-leninista, está a ver? Portanto, aquela malta, se não acordar um dia destes, vai ver que daqui a 10 anos estão eles ali já com bengalas a cair para o lado e aquela porcaria tem cada vez menos gente. Mas enfim. Bom, segundo ponto desta conversa, deste período de ordem do dia, eu ontem fui alertado por uma série de espectadores, e agradeço a atenção, porque foram buscar isto aqui, que é o camarada Mário Nogueira, que resolveu utilizar uma cena fantástica para explicar aquilo que é o problema das pessoas, promoções e não sei o quê. Está tudo bem com isto, o problema é que o Mário Nogueira foi utilizar tangerinas. Desculpa, ontem escaguei-me a rir. Eu não vi isto, parece que passou no programa do Ricardo dos Pereira. Eu essa hora estava a fazer a minha caminhada e portanto não vi, e confesso que quando me mandaram desatei à gargalhada. Porque o Mário Nogueira, para exemplificar aquilo, foi buscar tangerinas, mas não só, acho que mirtilos, eu não sei das quantas. Eu quero dizer ao Mário Nogueira
que, bom, eu vou abdicar dos direitos da cor do dinheiro para explicar o funcionamento da economia com base nas clementinas. Eu vou abdicar disso. Agora, a sério, o Mário Nogueira é professor, não sei se sabe, era naquela escola da Pedrulha, ali nos Arredores de Coimbra, mas parece que ele não põe lá os pés há muitos anos. Aliás, já lá fui uma vez falar à escola e fiquei até surpreendido com o nível de animosidade que reparei naquela escola contra o Mário Nogueira. Mas a mensagem para o Mário Nogueira é só esta. Ele é professor. Eu também sou professor nas horas vagas, como me dá jeito, quando me apetece, porque já não tenho paciência para aturar muita coisa. Mas há uma coisa que quero dizer. Ainda bem que ele aprende, não é? Porque se os vídeos da cor de dinheiro servirem para alguma coisa, nem que seja para o Mário Nogueira poder explicar a economia, eu já fico feliz com isso. Portanto, abdico dos direitos da cor do dinheiro em matéria de explicação com clementinas. Bom, vamos lá aos assuntos principais de hoje, então. E vamos começar pelo caso dos interrogatórios da Câmara de Setúbal. Eu dei isto en passant na sexta-feira porque era a manchete do Expresso e, portanto, não tinha sequer mais detalhes sobre o assunto. E, portanto, não podia estar a explicar com detalhe. E ao longo do fim de semana nós vamos ouvindo informações sobre aquilo que se terá passado. Então, é assim, a Câmara de Setúbal trabalha com uma associação há não sei quantos anos, a qual, já diz os jornais de hoje, acho que é o Público, já terá recebido cerca de 90 mil euros, não é? Para apoiar pessoas que vêm de fora, mas alguém esqueceu na Câmara de Setúbal que aquela associação é russa e parece que também se esqueceram, que algumas das pessoas proeminentes naquela associação têm ligações à Rússia. Bom, nós que estamos deste lado, a primeira pergunta que temos que fazer é assim, espera aí, devemos mesmo acreditar que quem está por trás daquelas decisões não tinha noção que as pessoas da associação, ou melhor, uma parte das pessoas da associação faziam parte ou estão próximas da Rússia? Devemos acreditar nisso? Primeiro ponto. Segundo ponto. Dentro da Câmara de Setúbal, nomeadamente a empregada ou a funcionária que lidou com a associação e com os imigrantes ucranianos, não se apercebeu do que é que estava a ser o nível do interrogatório que os russos estavam a fazer aos imigrantes ucranianos? Bom, a Câmara de Setúbal não ouviu a embaixadora da Ucrânia dizer na televisão, eu até me disseram ontem à noite que foi, aliás, esta manhã mandaram uma mensagem a dizer que foi na CNN de Portugal, acho eu, que já tinha levantado suspeitas sobre isto. A Câmara de Setúbal não ouviu falar nisto. A funcionária que acompanhava o processo não ouviu falar nisto. Bom, a Câmara de Setúbal não ouviu os zunzuns que havia na região, protagonizados por imigrantes ucranianos, sobre o desconforto que estavam a sentir perante o nível de interrogatório que estavam a ser sujeitos. A Câmara de Setúbal não teve qualquer informação sobre isto. Devemos acreditar nisto? Bom, então agora vamos lá ver aqui um vídeo, perdão, é um vídeo, é um som, que eu peço desculpa, vou deixar isto no condicional, ok? Mandaram-me isto como tendo sido uma reunião salveira da Assembleia da Câmara de Setúbal, com o seu Presidente a exibir isto aqui. Vamos ouvir. Chega a este ponto, ao Sr. Presidente, quando as pessoas não têm a noção do local em onde estão e do lugar e da responsabilidade que têm perante os cargos que assumem, naturalmente têm de ser tratadas como deve ser. Senhor Vereador Fernando José, faz favor de ler a saudação. Eu vou ler a saudação, mas se o Sr. Presidente... Senhor Vereador, abstenha-se de fazer comentários, porque eu tiro-lhe a palavra e ponho na rua. Desculpe, mas o quê? Senhor Vereador, faz favor... A bancada do Partido Socialista pede uma pausa nesta reunião. Senhor Vereador... O Partido Socialista pede uma pausa nesta reunião. Senhor Vereador... Pede uma pausa de 2 minutos nesta reunião. Senhor Vereador, ou lê, ou não quer ler a saudação. Acabou. Eu não sei se isto é a voz do Presidente da Câmara de Setúbal. Se isto tiver passado na Assembleia da Câmara de Setúbal e se for a voz do Presidente da Câmara, você que está a este lado de Setúbal, que eu sei que há muita gente aqui que vem em Setúbal, fica a pensar nisto. Mas isto é a pessoa que você elegeu para a Câmara? É isto? É que isto parece o Sr. Putin, não é? Eu não me lembro, nem em ditadura, ouvir uma coisa destas. Quer dizer, eu não me lembro, eu era muito pequenino, também não tinha maneira de lembrar, mas não me lembro de ver relatos destes.
Então, em democracia, o senhor manda calar o vereador que, ao que tudo indica, é do Partido Socialista e diz que o põe na rua. Põe na rua. Mas who the he thinks he is? Está a perceber? Bom, isto é de uma gravidade impressionante. O que se passou na Câmara de Setúbal é a todos os títulos gravíssimo. Não é grave, é gravíssimo. Bom, já agora vamos lá contabilizar. Quantas histórias é que isto envolve? Deixa-me lá ver. A Inspeção-Geral, que julgo que está no Ministério da Justiça, que tem que verificar o que se passa com as autarquias. Primeiro ponto. Segundo ponto. A Comissão Nacional de Proteção de Dados. Então esta gentinha da CPND anda atrás de empresas e organizações a aplicar multas inacreditáveis com imposições fantásticas e deixa isto acontecer. Espera aí. Quantos casos é que nós já conhecemos? Câmara de Lisboa, com Fernando Medina, a enviar informações para as respectivas embaixadas. A CPND aplicou uma coima de 1,2 milhões à Câmara de Lisboa. Agora é a Câmara de Setúbal. Isto é só casos no Governo Socialista. Você dirá, está bem, mas isto não é o Governo Socialista, é a Câmara de Setúbal. Bom, mas o problema está aí. É porque você, não sei se você ouviu, as duas reações deste fim de semana. A do Presidente da República, que nunca devia ter dito aquilo dentro de um torneio de ténis, começa logo por aí, ainda mais na bancada. E em segundo lugar, o comportamento do Primeiro-Ministro. Então vamos ao Presidente da República. Não, o Presidente da República não tem de se meter nisto, é um poder local. É de quê? Do poder local. Então, Vossa Excelência abre a boca para falar de tudo e mais alguma coisa. E isto que não lhe dá jeito, encolhe o rabinho, com medo de seringa, e diz que é do poder local. Isto é uma vergonha. Isto não é um Presidente. Isto é uma Rainha de Inglaterra. Bom, segunda questão, o Primeiro-Ministro manda cá para fora umas piadas sobre, isto é desinformações, não sei quantos, é típico da guerra. Desculpe lá. O senhor Primeiro-Ministro não é comentador, portanto não tem de vir dizer que são não sei das quantas de informações, desinformações, a guerra de informação, não sei das quantas. Não. O senhor Primeiro-Ministro tem de dizer assim, meus senhores, isto vai ser investigado e se for investigado, aquilo que for a decisão do organismo que vai investigar vai ser aplicado. A segunda questão é, a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem toda a obrigação de se pôr a pau com estas questões. Terceiro, analisar aquilo que são as responsabilidades legais que competem ao Sr. Presidente da Câmara de Setúbal. Já agora, acho que se o senhor tivesse alguma vergonha naquela careta, a esta hora já se tinha demitido. Está a perceber? Sabe o que é que me dá a sensação? A Câmara de Setúbal sabia perfeitamente o que estava a fazer, sabia perfeitamente quem é que estava a interrogar os funcionários, os imigrantes ucranianos, e a Câmara de Setúbal tinha todo o conhecimento do que era o processo. Portanto, está encostado àquela coisa do PCP que faz todos os fretes possíveis à Rússia. Percebe? Isto é um escândalo. Este país é uma república das bananas que permite que estas coisas aconteçam. E ainda para mais que vê dois responsáveis máximos do país a encolherem o rabinho com medo das consequências. Um diz que é do poder local, o outro diz que é guerra de informações. Absolutamente lamentável. Aliás, António Costa já leva desde a Câmara de Lisboa no seu governo com este tipo de situações que são absolutamente lamentáveis a todos os títulos. Bom, ponto seguinte, vamos mudar de assunto e vamos para um tema de sexta-feira, que se soube já depois de nós termos feito o programa da manhã. Os dados da União Europeia apontam para um disparo da inflação, neste momento claramente desbocado. Nós estamos a nível da zona euro com 7,5% de inflação. 7,5%. O que é que isto quer dizer? Bom, um problema é um problema grave, porque, como vamos ver, e vou deixar esse tema para amanhã com mais detalhe, eu estou convencido que neste momento que já não conseguimos pôr mão na inflação com paninhos quentes. O mesmo é dizer, aquilo que se passa neste momento com o comportamento dos preços não tem nada de transitório. Aliás, como eu também expliquei aqui na sexta-feira, a senhora Lagarde andou a insistir na história do transitório que entretanto se transformou em definitivo. E agora ela não veio dar a cara, veio dar a cara o BCE. No fim de semana, o senhor Luís de Guindos, que é o espanhol, que é vice-presidente do BCE, veio dizer que afinal veio dar a indicação de que as taxas de juros vão mesmo subir e mais cedo do que se pensava, ou seja, em julho. Agora, isto tem consequências. E você, já agora, se quer ver de consequências, é só olhar aqui para a manchete, meu Deus, às vezes quando estas porcarias dos ecrãs encalham, é só olhar para aqui para a manchete do meu jornal, Jornal de Negócios, passa publicidade. País já paga o dobro para emitir dívida.
O artigo diz que, aliás, se você está atento, ouviu-me já falar disto nas últimas 2 semanas, com mais detalhe, nas últimas 2 semanas. Portugal pagava cerca de 0,6% em média para se financiar no ano passado. Estas emissões deste ano já vão em 1,2%. Isto quer dizer um problema. Eu também te expliquei aqui, nós temos um lastro muito grande, dívida muito baixa, dívida acumulada, stock, com dívida muito baixa, mas o problema é que a partir de agora as coisas vão começar a subir. Ora, isto é uma preocupação. Daí que você veja, nas últimas semanas, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Finanças muito cautelosos na história dos aumentos salariais e também no aumento da despesa pública. Isto vai ser um problema e nós vamos pagar, e vamos ver isto com mais detalhe, porque eu estou convencido que vamos ter que subir as taxas de juros mais rapidamente, de forma mais pronunciada, e isto vai ter consequências muito sérias. E vamos ver amanhã, quando falarmos da questão do crescimento económico na Europa e nos Estados Unidos, está em baixo. Já agora, último ponto, a CGTP parece que num dessas folias do 1º de maio veio dizer que queria salário mínimo de 800 euros já este ano, agora. Eu também queria ir à Lua e não consigo. Mas enfim, quando é que esta malta pensa ou percebe que os salários têm de estar indexados à inflação? Perdão, à produtividade. Ainda não perceberam isso? Pronto. Se não perceberam, vão continuar pobres. Aliás, o problema do país é este, é que vai continuar pobre precisamente por causa disso. Bom, aqui havia mais um assunto para hoje, ou 2, mas eu, como já esgotei o tempo, vou guardar para amanhã. Estavam 7.300 pessoas ainda há pouco em direto, quero agradecer a estas pessoas, quero agradecer a outras que vão ver, e quero agradecer, e quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, já sabe porquê, aquilo que houve aqui, não houve, em mais sítio nenhum. Fique bem, tenham um grande dia, e até amanhã, às 8 da manhã. Com licença.